Hudson, Sim. estamos no ar, muito bem-vindos a todos ao canal do Jevaer. Eu estou aqui com Wagner Borges, que acabou de ministrar o curso Contatos Alienígenas e Abduções em Experiências Fora do Corpo. Espetacular! Para vocês terem uma ideia, nós montamos um grupo para diálogo, né? Um grupo no WhatsApp. Foram mais de 1000 mensagens e pelo menos umas 50 perguntas que ele respondeu. O curso começou às 9 da manhã e foi até às 5h30. E do outro lado da linha está o Carlos Odoni Nunes, que pediu para que nós comparecêssemos a essa sala, né, porque ele está promovendo a Semana Ufológica de Porto Alegre, a 9ª, presta atenção, tá? O número de dedos que o Lula tem, 9, tá? E são 9 anos ininterruptos, ele faz sempre nessa época, porque é a época do aniversário da ufologia, dia 24 de junho. E ele gostaria de conversar conosco. Eu quero apresentar Carlos Odoni para quem não conhece, né? E o Odoni gostaria então de fazer umas perguntas para o Wagner, para mim, e nós estamos aqui muito satisfeitos por poder participar dessa atividade. Muito obrigado, meu compadre Jevaer, ao meu amigo também, irmão de jornada, Wagner Borges. Muito obrigado pela participação de vocês, pela disposição em participar da 9ª Semana Ufológica. A 9ª edição do maior evento, em termos de duração, do sul do Brasil. Um evento organizado pelo Grupo Aldebaran de Investigações e Debates Ufológicos. Gaidu, tendo o apoio do Movimento Gaúcho Ufologia e da revista UFO. Com muita satisfação, a revista UFO apoia as atividades de vocês. Doni, nós estamos fazendo lives o tempo todo. Essa semana eu fiz várias. Ontem foi para um grupo de Salvador, do Centro de Estudos Exobiológicos da Xaxerã. E hoje com vocês do Gaidu, do Grupo de Investigações e Debates, né? Aldebaran. Então, é muito bacana. A ufologia está crescendo na pandemia. O que você acha disso? Vou também tocar nesse assunto durante o nosso bate-papo aqui. Tá certo. Bom, eu começo exatamente pelo tema que foi proposto pelo Jevaer. O Brasil será o primeiro país do mundo a reconhecer o contato extraterrestre. Eu achei muito interessante o tema. Esse tema já foi abordado em outras vezes por ti, né, Jean? Sim. Aqui em Porto Alegre, inclusive, comentasse muito a respeito. E tu me enviasse alguns itens. Alguns, na realidade, são 15 itens que justificam essa tua afirmação. Que a afirmação é tua, e eu abracei o tema, achei muito interessante e muito de acordo com o propósito da própria Semana Ufológica, tá? Porque tem tudo a ver com o nosso momento atual, com o contexto que nós vivemos, e em plena pandemia, acho importante a gente colocar algumas coisas referentes exatamente a este reconhecimento, ao fato de, e eu concordo contigo, sermos um país de ponta em termos de reconhecimento de contatos com seres extraterrestres. Eu começo colocando o seguinte: entre os vários itens, e talvez não dê tempo para a gente fazer um comentário e trocarmos ideias sobre os 15 itens, mas eu começo dizendo. Olha, que... só num parêntese, são Sim. mais de 15, são 30 pelo menos, mas eu resumi para 15. Muito bem. A ufologia brasileira, se nós compararmos com a Europa e principalmente Estados Unidos, eu considero a ufologia brasileira já disseminada no território nacional, em função de toda uma organização que há em termos de grupos ufológicos,
Nós aqui em Porto Alegre nós temos o Gaidu e vários grupos espalhados pelo interior do estado. Todos eles agregados ao movimento gaúcho de ufologia. E se faz uma grande campanha. E a ideia é nós disseminarmos cada vez mais a ufologia aqui no estado. Veja bem, são grupos ativos que promovem eventos, que promovem vigílias e outras atividades que são pertinentes à pesquisa ufológica. Sim. E também não posso deixar de considerar a brilhante participação no nosso país da revista UFO. A revista UFO é uma das revistas, em termos mundiais, a revista que registra há mais tempo os casos ufológicos que ocorrem neste planeta. Tá? É a mais antiga do mundo em circulação, há 38 anos. Está paralisada durante a pandemia, porque as razões são claras. Mas a UFO é a mais antiga publicação do mundo em circulação, com 38 anos. Nós estamos apenas passando por um momento em que está difícil para todos, e por isso que a revista não está sendo, ultimamente, nesses últimos meses, ela parou de circular. Mas eu acredito que ela vai voltar com todo o apoio da equipe UFO e de todos os leitores, e são leitores por todo o país. Então, eu acho que essas questões, essa organização que nós temos hoje no país, eu gostaria de ouvi-los a respeito, em termos de grupos ufológicos, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos ainda, por enquanto, o único movimento gaúcho de ufologia que une grupos do interior do estado e da capital, seja um dos fatores que leve a nós termos essa maior aceitação do povo brasileiro por um contato com extraterrestre. Gostaria de ouvi-los a respeito disso, por favor. Olha, Doni, eu defendo com firmeza, não só no Brasil, nas minhas palestras e lives, como também no exterior. Você sabe que eu falo, esse ano eu não falei em nenhum evento no exterior, porque não aconteceu nenhum, e os que haviam sido programados foram todos cancelados ou estão acontecendo por Zoom. Mas eu já falei em mais de 60 países, e vou te falar, cada vez que eu vou fazer uma palestra, eu defendo que o Brasil, entre todas as 200 e tantas nações da Terra, será aquele país que reconhecerá com mais abertura não a questão ufológica, não a existência de discos voadores, porque isso nós fomos os primeiros a fazer em 1954, mas reconhecer o contato extraterrestre, o contato. Esse contato há de acontecer, não há dúvida de que ele vai acontecer. Ele pode acontecer ano que vem, na década que vem, no século que vem, mas ele vai acontecer. E ele vai acontecer de maneira global. Nenhuma raça extraterrestre vai se aproximar da Terra para um país, ou outro país, ou outro país. Vai ser uma coisa global. O contato vai ser global. E entre todas as nações, e eu tenho contatos em quase 100, pelo menos, tá? Participo de um grupo que tem 32 nações agregadas a ele, que é uma coalizão mundial. Eu garanto a você que o Brasil será o primeiro país a reconhecer, a abraçar o contato extraterrestre, né? A conviver de maneira pacífica com esses outros povos do espaço. Essa é a minha opinião muito firme, baseada em 50 anos de ufologia, 40 anos de ufologia, na verdade já 41 anos de ufologia, de vida pública na ufologia. Por quê? Primeiro, os casos ufológicos acontecem no Brasil e são registrados desde a chegada de Cabral. Segundo, o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer que os discos voadores existem e têm uma natureza extraterrestre. Terceiro,
o Brasil teve a maior operação de pesquisa de discos voadores da história, que foi a Operação Prato. Quarto, o Brasil, em 1969, enquanto nos Estados Unidos tentava se matar esse assunto, tentava se descredibilizar ufólogos e ridicularizar testemunhas, o Brasil pesquisava oficialmente, através do Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados da Força Aérea Brasileira. O Brasil teve a maior revoada de UFOs da história do planeta, que foi a Noite Oficial dos UFOs no Brasil. O Brasil teve o caso Varginha, que comparado ao caso Roswell, dá uma surra de cinta no caso americano, né? O caso Roswell começou a ser pesquisado 24 anos depois. O caso Varginha começou a ser pesquisado 24 horas depois. Né? Então, são tantas primeiras coisas que nós temos, e eu continuo. Por exemplo, no Brasil, a aeronáutica convidou o movimento da Comissão Brasileira de Ufólogos para ir a Brasília visitar o SINDACTA e o CONDABRA, que é o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, que seria o correspondente ao Pentágono nos Estados Unidos. Tá? É o centro nevrálgico da defesa do país. O Brasil é o único país do mundo cujo comandante da aeronáutica, na época, o brigadeiro Junichi Saito, em 2010, publicou uma portaria no Diário Oficial da União, determinando que todas as unidades aeronáuticas do Brasil, bases aéreas, aeroclubes, aeroportos, enfim, tudo, quando recebesse um relato ufológico, passasse ao CONDABRA para ser digitalizado e ser mandado para o Arquivo Nacional. O Brasil é o único país do mundo cujo ministro da Defesa, na época o Celso Amorim, em 2013, convidou os ufólogos da Comissão Brasileira para irem a Brasília se reunirem com o comando das 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O Brasil é o primeiro país do mundo a fazer uma abertura ufológica a pedido da população, que são os membros da Comissão Brasileira Ufológica, e temos 20 mil páginas liberadas. Então eu poderia prosseguir indefinidamente para mostrar o quanto o Brasil está na vanguarda mundial da aceitação da ufologia, da aceitação do fenômeno, da presença extraterrestre. Tudo parte daqui. E os outros países ao redor tentam nos igualar, mas não conseguem, né? Não conseguem simplesmente. Eles tentam, mas não conseguem. Na Argentina há um movimento forte, coordenado pela Silvia Simondini e André Simondini, mas não chega a ser como aconteceu no Brasil. O mesmo no Chile, o mesmo em outros países. Nós fazemos e acontecemos. Essa é a verdade. Wagner, o que precisa nos dizer a respeito dessa questão que foi colocada? Principalmente, tu é um palestrante e sabe que a importância da tua participação como divulgador da ufologia, né, relacionada diretamente com a projeção astral. Olha só, a gente estando no Brasil, a gente tem uma liberdade de expressão espiritual muito maior do que se a gente tivesse nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo, onde você tem algumas pessoas que pesquisam ali, mas nada parecido com o que a gente tem por aqui, de público que vai em eventos e que gostam da temática espiritual também acoplada com a parte ufológica. Então, eu acredito muito que a natureza do brasileiro, essa mistura de raças, negro, branco e índio, possa ter dado um biotipo de sensibilidade muito grande. Então, eu costumo brincar, Odônio, que vai numa sessão de Umbanda, por exemplo, um alemão, um americano e um brasileiro. Os 3 são céticos, não acreditam em nada. Aí estão lá em pé, de repente o alemão sente um arrepio. Aí o alemão fala, eu já sei o que foi, todo o inconsciente coletivo aqui me afetou e a sugestão.
O americano sente lá um calafrio, um arrepio e fala assim, já sei, o som dos atabaques vindo pelo chão criou uma vibração de onda sonora, bateu uma pedrinha solta, bateu, tá aí. O brasileiro também estava lá, pesquisador cético, sente um arrepio e fala, será que tem alguma coisa aqui na hora? Existe algo na natureza de um brasileiro. Hoje, a gente está vivendo uma época de polaridade política, época de pandemia, e a autoestima do brasileiro está muito baixa, por causa de desemprego, por causa de desencanto com tudo que a gente está vendo. Mas pulsa dentro da gente uma energia muito legal, e eu não estou falando de patriotada, porque nós temos uma humanidade da qual nós todos somos irmãos uns dos outros. Mas estando aqui hoje, a gente tem uma liberdade de expressão muito grande, Odoni, e aqui no Brasil é talvez o lugar onde se fale mais dos contatos extraterrestres ou possibilidades por outras vias além daquelas mais materiais. E aí é que entra o seu trabalho aí no Sul, o meu trabalho, o do Geva, da gente estar falando de uma ufologia que não seja somente a parte material e física do fenômeno, mas a parte consciencial, que você tem uma preocupação muito grande com isso também, é o despertar da consciência mediante um contato ou mediante a possibilidade disso. Isso é mais importante do que a parte mecânica de algo, que é a parte consciencial, a melhoria que uma pessoa possa ter. Por exemplo, não adianta alguém falar, eu vi uma nave, e, no entanto, a pessoa continuar com a consciência, uma lucidez baixa. Agora, por exemplo, eu vi uma nave, e isso suscita abertura de horizontes para ela pensar, poxa, tem vida em outro lugar? Será que na morte acaba tudo? Esse tipo de questionamento obriga a pessoa a buscar novos ares, novos parâmetros. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de questionamento que leva a abrir horizontes e que vai fazer com que a consciência dela acabe expandindo um pouquinho para perceber que viver não é só comer, beber, dormir, copular e morrer. É também pensar, é sentir, é investigar, é se sentir vivo, buscando referências maiores do que o próprio ego. E a gente tem no Brasil hoje um monte de pesquisadores muito legais nessa área, uma boa parte deles está dentro da UF, são nossos colegas de jornada, colegas seus. Em ufologia, 97 ou 98% dos ufólogos do Brasil estão na UFO. E com a mente muito arejada. A gente não encontra essa diversidade em movimentos ufológicos em outros lugares. Você pode encontrar uma pessoa ou outra, mas essa quantidade de gente e essa abertura que a gente tem aqui, em parte na área de ufologia, a UFO, com certeza é a grande referência no país, e nós estamos com muita sorte de estarmos aqui. Eu não consigo entender baixa autoestima em relação a estar como brasileiro no momento. Eu gosto muito de estar por aqui, por essa liberdade de consciência. Odoni está ali como gaúcho no momento, eu como carioca, morando em São Paulo, ele como paranaense aqui em Curitiba, e a gente está com muita sorte de estar por aqui. Por exemplo, hoje nós tivemos um curso aqui, falava de experiências fora do corpo e a possibilidade de abduções durante essas saídas numa outra vertente. Que lugar do mundo que a gente poderia ter uma coisa como essa, uma abertura como essa? Tinham centenas de pessoas assistindo, gente sadia, interessada, não estou falando de gente sem pé no chão, gente muito boa pesquisando. Então é muito legal estar por aqui e estar podendo ter essa liberdade, como vocês estão tendo aí de fazer esse novo evento, é o 9º evento, eu já participei de vários, e que bacana tá abrindo essa possibilidade da gente poder falar Wagner, disso. Você sabe que até falam de espiritualidade, por exemplo, nos Estados Unidos, em eventos que eu participo, mas é uma viajação na maionese que eu fico pensando, caramba, eu não sou cético, pelo contrário, eu sou um espiritualista. Como é que eu vou ser ufólogo se eu não for um espiritualista? Eu não posso ser um materialista, eu tenho que acreditar que há o espírito, que há algo além da matéria. E eu tenho aprendido muito nos meus programas. Esses dias eu recebi o Geraldinho Lemos, que foi a quem Chico Xavier confiou a data limite, e ele falou uma coisa que eu não tinha conhecimento. Veja como é importante esse tete a tete, como você falou tantas coisas hoje que eu não tinha conhecimento. Ele me falou que o planeta Terra tem 7 humanidades num planeta. 7 humanidades, convivendo em tempos distintos, mas todas no mesmo planeta. A minha filha falou isso por psicografia. Ela falou, pai, numa psicografia que ela mandou, pai, nós que somos apaixonados pelas coisas do universo, não nos damos conta de quantas civilizações convivem ao mesmo tempo na Terra. E o Geraldinho confirmou. Hoje você falou dos múltiplos corpos que nós temos. Então,
Se a gente não faz esse debate, se a gente não leva esse conhecimento que você tem, que eu tenho, que o Doni tem, para o público, peraí, o público fica perdido. O público fica na ignorância. Então nós temos que fazer isso. Hoje nós não podemos fazer congresso. Não podemos. Mas nós podemos fazer lives. Olha só a iniciativa do Odoni de manter a Semana Ufológica de Porto Alegre. Porque um outro grupo poderia ter se abatido e falado, não, tem uma pandemia, não vou fazer. Não, vocês buscaram uma alternativa. Vocês estão fazendo pela internet. Perfeito, cara. Vocês estão de parabéns. Nossos cursos estão acontecendo pela internet. Entende? E talvez a partir de agosto, eu acredito, talvez, quem sabe, a pandemia tenha se arrefecido e a gente possa, sei lá, fazer presenciais. Eu tive que passar todos os congressos da UFO do primeiro semestre para o segundo semestre. E o UFO Summit, que eu já faço há 3 anos, eu trouxe George Tsoukalos, Eric Von Däniken, Stephen Bassett, Nick Pope, e agora vem Mike Bara e Mike Tellinger. Tive que passar para julho do ano que vem. Então, mesmo durante a pandemia, a ufologia está crescendo. E talvez esteja crescendo mais, Odoni. Que o alcance através das lives, por exemplo, o evento presencial, poderia estar num auditório cabendo lá 200 pessoas. Fazendo ele online, quantos milhares de pessoas chegou, né, a distância que não poderia estar presente lá em Porto Alegre. E uma coisa, Doni, muito legal, o Jeba teve que adiar vários eventos, né, da UFO. Eu tinha uma viagem para o Japão no final de abril, onde eu ia fazer palestras em 4 lugares diferentes, lugares cheios, porque lá no meu programa de rádio, o Viagem Espiritual, que eu estou há 20 anos lá na Rádio Mundial em São Paulo, falando disso, eu tenho muitos ouvintes no Japão, que são brasileiros que foram trabalhar lá, escutam o programa pela internet e acabaram passando para japoneses, que eu tenho um fã-clube lá no Japão, por incrível que pareça. E eles organizaram para eu ir fazer palestras. Eu tinha falado para o Jeff, eu tinha separado uma pilha de revista UFO para levar para lá, para nas entrevistas de TV e rádio mostrar a revista. E aí, como foi adiado para daqui a 1 ano, por causa da pandemia, até a própria Olimpíada, o pessoal de lá tem entrado em contato comigo, falando que pena, a gente está louco para ter o que vocês têm aí no Brasil, nessa parte, aqui no Japão. Olha, você vê, por exemplo, eventos em Portugal. Você não consegue colocar 100 pessoas no auditório. Sim. Eventos na Inglaterra, você não consegue colocar 100 pessoas no auditório. Nos Estados Unidos você consegue. Né? Nos Estados Unidos você consegue, porque ali há uma máquina financeira que movimenta uma indústria de publicidade que atrai público. Por exemplo, Contact in the Desert, no qual eu fiz palestra no ano passado, tinha 5.000 pessoas. Só que não é um evento de ufologia, é um evento de todas as disciplinas. Hoje, no mundo, os maiores eventos são os da revista UFO, como o UFO Summit. No ano passado, nós fizemos em 4 capitais. Foi Recife, São Paulo, Curitiba, onde mais? Porto Alegre. E Porto Alegre. 4 cidades. Nós tivemos um público superior a 2.000 pessoas. Então, isso você não consegue repetir em nenhum lugar. Então, na Argentina, eu tive 2 vezes fazendo palestra na Argentina no ano passado, 100 pessoas. No Chile, 100 pessoas. Aqui no Brasil, o congresso que nós tivemos que adiar de março, que é o 25º Congresso Brasileiro de Ufologia, esgotou a sua capacidade de 400 vagas. Ele foi transferido para setembro. E talvez a gente tenha que transferir um pouco mais para frente. O Wagner faz palestra nesse evento, faz palestra no nosso Congresso de São Paulo. Depois, se o Hudson conseguir, que é o diretor da nossa live, a gente passa o trailer para vocês. Mas o que nós estamos fazendo aqui é isso. Por que o Brasil também vai ser, eu acredito, o primeiro país do mundo a abraçar esse contato extraterrestre, a dar a mão para os ETs e falar: sejam bem-vindos, venha na minha casa, senta na minha mesa, almoça comigo. Isso vai acontecer um dia. Por quê? Também pela natureza do espiritual do brasileiro. Múltipla, né? Vejam bem, o Wagner falou uma coisa muito importante que eu ia tocar agora no assunto.
que é a peculiaridade, uma característica muito peculiar do povo brasileiro. Ele está mais receptivo ao esoterismo, ao misticismo, ao hermetismo, ao ocultismo. Isso tudo, junto com a própria curiosidade que é inerente a esse povo e a descontração. Vejam que o senso de humor que tem o brasileiro é exatamente para driblar o temor pelo desconhecido. Isso. Quer dizer, a gente vê os comentários, as piadas que surgem, as brincadeiras. Quer dizer, isso torna um povo diferenciado em relação aos demais. E olha a criatividade e o jeito lúdico que o povo trata uma série de coisas. Tá? Então, e outra coisa, a abertura que nós temos desse povo hospitaleiro, que é o povo brasileiro. Isso eu considero que facilita muito, por demais, a aceitação pelas hipóteses que a gente procura esclarecer a respeito do fenômeno. Né? Essa receptividade, essa curiosidade, essa forma de ser, facilita muito. E isso, Gemma, tem a ver exatamente também com uma série de lendas do nosso folclore. Sim. Isso está ligado exatamente a uma raiz africana, portuguesa, indígena, que aqui implantou esse espírito, né, de a gente simplesmente, brasileiro, da uma forma mais simples, tentar explicar fenômenos que eu acho que, provavelmente, na sua grande maioria, tem a ver com o fenômeno UFO, que é o caso, por exemplo, do boitatá, da mãe do ouro, né? E uma série de outros folclores que nós temos pelo Brasil afora. Aqui nós temos a salamandra, o saci pererê, o neguinho do pastoreio, né? E há uma série de outras histórias que são contadas. Olha, Doni, tem uma coisa muito interessante. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, a primeira carta que o escrivinhador oficial mandou para o rei de Portugal, Pedro Vaz de Caminha, fazia referência a luzes que acompanharam a esquadra de Cabral de Portugal até o Brasil, e essa conversa de que ele ia para a Índia é conversa fiada, né? Ele veio para o Brasil mesmo, embora os fenícios já tivessem chegado aqui antes, né? E aqui ele se deparou com os índios e com o boitatá. Os índios chamavam de boitatá M com apóstrofo boitatá, e hoje eu aprendi com uma psicanalista que é linguista também, que a cobra, o fogo corredor e aquilo que é tudo de fogo. São as duas traduções para boitatá e boetatá. Boi e boetatá. Então, isso é muito interessante. Desde o descobrimento do Brasil até hoje. Eu ando muito pelo país, eu vou muito para a Amazônia. No ano passado eu tive 4 vezes na Amazônia, pesquisando, levando grupos, essa coisa toda. E eu converso com os ribeirinhos, e o meu método de investigação eu já te descrevi. É muito científico. Eu alugo um barquinho e falo para o piloteiro, toca. E vou parando de casa em casa e conversando com os ribeirinhos. E a cada 10 ribeirinhos com quem você conversa, você ouve 30 histórias. Teve um ribeirinho que falou para mim, olha, seu Jevaé, esses dias, seu Zevaeldo, lá é o seu Zevaeldo, olha, seu Zevaeldo, esses dias saiu um castelo aqui de dentro d'água. Ah, é? Como é que era esse castelo? Isso de dentro do Rio Negro. Tá? Eu tenho isso gravado, o caboclo falou para mim. Ah, isso era um objeto assim, feito de lata, todo cheio de luz, que ele saiu da água, não fez marola, ficou... Lá eles chamam, tem um outro nome, não é marola, eu não estou lembrado agora, tem um outro nome essa água que bate assim, sabe? Ele não fez a marola, ficou em cima da água um instantinho e foi embora para o céu. Então isso você ouve em tudo que é lugar. Eu ando por Minas Gerais, e andei muito por Minas Gerais,
em Mato Grosso do Sul, morei em Mato Grosso do Sul, pesquisei no Pantanal, entende? As lendas, elas estão arraigadas. Se você pegar um livro, por exemplo, de um folclorista renomado, como Câmara Cascudo ou Paulo de Sérgio Neto, você vai pegar todos os fenômenos descritos que têm origem numa bola de luz, num objeto luminoso, você vai associar ao fenômeno UFO. E com esses nomes todos que você citou. Em Minas, eu entrevistei gente, Wagner, senhores, velhinhos, 70, 80, 90 anos, né, que quando contaram para mim que, por exemplo, ele chegou na porteira da fazenda dele e tinha uma luz lá. E quando ele conta que ele achou aquela luz linda, ele às vezes fala, tinha uma cor que eu não conhecia, eu nunca tinha visto. Você consegue imaginar uma cor que você nunca viu? Não é amarelo, não é verde, não é azul, não é vermelho, não é nada. Complicado. O velhinho chora de emoção. De emoção. Isso está na cultura popular. Não tem como você dissociar isso. Né? Agora, isso pode estar e deve estar acontecendo em outros países também. Só que a cultura desses outros países, pelo menos dos que eu conheço, e daqui na América Latina eu conheço todos muito bem, nos Estados Unidos conheço muito bem, Europa conheço muito bem, não há isso que nós temos aqui. Você não vai ouvir uma descrição de um boitatá, seja com o nome que for, na Itália, na Espanha, no Canadá, não vai. Pode esquecer que não vai. Talvez você ouça na Argentina, no Chile, no Peru. Colômbia ainda é uma incógnita. Mas esse é o fato. Entende? Então nós estamos com essa coisa arraigada na nossa cultura. Ô, Doni, eu estava mostrando hoje aqui no curso para o pessoal, tem um artista gaúcho chamado Sérgio Macedo, que fazia histórias em quadrinhos aqui no Brasil na década de 1980. Ele foi morar em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, e ele acabou indo para a França. Lá na França, esse gaúcho, Sérgio Macedo, ele se envolveu com um grupo ufológico e ele começou a ter experiências fora do corpo, né? Como ele trabalhava com histórias em quadrinho, ele começou a botar o andamento daquelas experiências, o relato, nos quadrinhos, né? E esses quadrinhos fizeram muito sucesso na França na época. Alguns deles foram traduzidos aqui para o português, mas a maioria ficou na França. Eu tenho esse material em francês. Então, nos desenhos dele, no que parecia ser uma ficção, ele enfiava a realidade... Qual que é o PDF? Posso mostrar uma foto? Não me lembro, foram tantas imagens ali, agora eu não lembro onde está, Hudson, porque temos a imagem. Então, num dos quadrinhos, ele faz um desenho, ele vinha muito ao Brasil e ficava um mês em Goiás ali com os índios, e ele também ia para a Amazônia. Numa saída do corpo, Doni, ele foi num lugar da Amazônia, um lugar fechado, inacessível, e tinha uma base extraterrestre com várias naves dentro da Amazônia, em lugar inacessível, e na visão dele, esses extraterrestres que ele não conseguia descrever, tinham contato com os indígenas, que naturalmente, dentro da sua cultura, tratava eles como divindades ou com alguma outra coisa, né, dentro do entendimento deles. Estava mostrando isso aqui hoje. E também estava comentando que ele falava de naves que saíam de dentro do mar, assim como o Gevaia está falando de naves que saíam de dentro do rio. O italiano Roberto Pinotti, né, no nosso conhecido, correspondente internacional, autor daquele livro Osnis, que você pega a expressão OVNI. Pinotti, eu acredito que hoje seja o maior pioneiro da ufologia na área de OVNI mundial. Nos OVNI. Tem 60 anos de ufologia. E aí a expressão OVNI, objeto voador não identificado, ele começou a falar de OSNIs, objetos submarinos não identificados. Por quê? Radares e sonares de porta-aviões avançados e submarinos avançados vêm captando no fundo do mar movimento de objetos que se locomovem a tal velocidade e com manobras que não tem nenhuma nave nossa, nenhum barco fazer aquilo. Então, esses objetos se emergem em formato de disco, e aí ele passou a chamar objetos submarinos não identificados, e depois outros passaram a falar isso. E o que acontece? Eu estava contando ontem numa outra live, contando para o Geva, na década de 90, durante uma experiência fora do corpo, eu me vi em corpo sutil, né, por sobre o Oceano Atlântico. Eu sabia que era o Atlântico Sul, em frente ao litoral brasileiro, mas já alto mar.
Eu despertei ali no ar com uma sensação que uma presença invisível tinha me deixado ali, vários metros no ar. De repente eu olho, Odônio, para cima. Sabe quando o asfalto está quente num dia de verão e sobe aquele vapor e fica ondulado assim pela temperatura? O ar começou a ondular, não tinha nada. E do nada emergiu um disco voador enorme, uma nave circular de aço, de metal, fez 3 evoluções e entrou na água. Na hora que entrou na água, eu escutei o impacto, tibum! Eu sabia que era físico, tinha escutado agora. Ela tinha saído do nada. Então, qual é a hipótese que eu avento? Uma passagem, um wormhole, um buraco de minhoca, um portal, um Stargate, onde se entra do outro lado, sai aqui eliminando a distância. E eu achei que embaixo, onde essa nave entrou, teria uma base Diógenes, objetos submarinos não identificados. E lá em São Paulo, na represa de Nazaré, que é enorme e muito funda, avistamento de coisas saindo também de dentro da represa. Então, os OVNIs não são apenas marítimos, eles também acontecem nos grandes rios da Amazônia, que ali é um verdadeiro mar, né? E no Mato Grosso, interior de São Paulo, a quantidade de relatos é muito grande. E é claro, o pessoal da área rural ou do interior vê algo assim, vai interpretar de acordo com a cultura local, e daí vão surgir essas histórias e mitos que você estava comentando antes, que são muito ricas aqui no Brasil. Olha, por falar em OVNIs, aí perto de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, aí perto de onde você está em Capão Novo, né? Aí tem uma lagoa muito profunda, próxima de Tramandaí, Osório, por ali, onde é muito comum que saiam de dentro dela objetos voadores não identificados. Exatamente. Já tivemos depoimentos sobre isso também. Inclusive nessa semana. Vigília se faz aqui, né? Na lagoa. Inclusive nessa semana. Houve avistamentos aí. Nessa semana. Eu fui alertado por pessoas, né? Eu fui entrevistado ontem pela Zero Hora, aí você também foi, porque em 3 cidades, acho que Magistério, Cidreira e Tramandaí, se não me engano, pessoas Pinhal, de 3 cidades diferentes? Pinhal. Magistério é a parte sul, digamos, do litoral norte. Isso. Onde está ocorrendo um número muito grande de avistamentos. Inclusive, eu tenho um amigo que tem interesse, inclusive, que nós conversamos com o prefeito, porque ele quer montar uma espécie de museu, formar um grupo ufológico em Cidreira, em função desse grande número de avistamentos, e montar como se fosse um museu ou uma sede de um núcleo do movimento gaúcho de ufologia para estudar as várias ocorrências que têm acontecido lá em Cidreira, para ver a incidência como é grande. E eu acho que nós vamos ter um resultado significativo, né? Pelo que ele está me falando já há algum tempo. Essa pessoa, que se ele montar isso, a revista UFO doará todo o seu acervo, uma cópia de cada exemplar da revista, da UFO Especial, só aí já são 370 edições, mais de 50 livros, nós vamos doar uma cópia de cada um de nossos produtos, mais de 170 DVDs. Qualquer pessoa do Brasil que esteja nos ouvindo agora, se você quiser montar um centro de exposição, uma biblioteca para que as pessoas possam consultar, escreva um e-mail para mim, entre em contato comigo que a gente doa todo o acervo. Tudo que nós publicamos até hoje, nós cedemos, porque o nosso papel é o de divulgar a ufologia, seja como for. E, Doni, deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu não sei se durante a semana no evento, alguém acabou abordando isso. Como a natureza do brasileiro é um pouco mística, né, até em geral, surge muito charlatão, muita gente que explora esse misticismo natural e explora de diversas maneiras, seja como ganho de poder sobre os outros, ganho financeiro, e aí surge muita coisa sem nexo, muita viajada na maionese astral. Meu Deus. Né? Então, é bom a gente estar falando para as pessoas filtrarem as informações, observar se aquilo é evolutivo, é positivo, se aquilo é favorável ao desenvolvimento da consciência dela, se aquilo é bom para o caráter da pessoa,
Porque não adianta a pessoa, por exemplo, estar num grupo em que aquele grupo foge da vida usando a parte ufológica, foge da realidade, né? Ou nega a realidade que é dura em função de uma fantasia mística ufológica. O brasileiro também tem esse lado, e é bom a gente clarear, para as pessoas filtrarem com discernimento as informações e perceber que esse tipo de temática precisa de profundidade, precisa de pesquisa, precisa de mente aberta para dar horizontes novos para que a gente possa melhorar. Senão, não adianta a gente mexer com tudo isso se a gente se perder em misticismo cego, por exemplo, em falta de discernimento, e aí a gente perder de vista um fenômeno tão importante desse e a gente não crescer com ele. É verdade. Exato. É muito importante filtrar. Eu posso afirmar com autoridade mesmo, e eu tenho certeza que o Wagner concorda, que 90% do que circula sobre ufologia na internet é lixo. Muito fake. Lixo. 90% é muita coisa. Antes da internet, 90% era pouca coisa. Continua sendo 90%, só que agora o volume de informação é 1 milhão de vezes maior. Então tem muita coisa. Me perguntam, por exemplo, casos como Stan Romanek, Stephen Greer, caras desse tipo aí, o Corey Goode. Esses caras aí só falam abobrinha. Entende? É uma coisa horrorosa que a gente vê. E eu digo isso numa boa, e digo na cara desses caras. Eu conheço todos eles, entende? Então é muito importante que os ufólogos, que são formadores de opinião nesse país, eles apresentem sempre o que tem de conteúdo consistente sobre isso para alertar as pessoas. Eu diria assim, nenhum de nós é o dono da verdade, na realidade. É verdade. O fenômeno em si é extremamente misterioso ainda, imprevisível e um enigma para todos nós, né? Mesmo para aqueles que saem do corpo e que têm contatos, né, num outro plano, mesmo, né, Wagner? Eu não sei até que ponto que tu poderia nos relatar alguma coisa sobre as tuas experiências, mas eu acredito que mesmo saindo do corpo, eu não sei em que nível que tu te depara frente a frente com seres de outros órgãos. Vamos lá, eu estava hoje no curso, a gente falou bastante nisso, e na verdade, Odônio, o fenômeno é misterioso, é desconhecido, mas isso começa na gente, nem a gente mesmo se conhece, o próprio ser humano é um desconhecido para ele mesmo, então tudo se torna um mistério, dentro e fora da gente, por isso que a gente tem que estar sempre atento, para ir devagarzinho nesse mistério todo, se encontrando, e eu acho que a gente vai encontrar grandes mistérios, quando a gente desvendar os pequenos mistérios dentro da gente, aí vai ampliar. Eu acho que esse é o grande barato da coisa. Exatamente. É o grande barato. É a mesma coisa, você está num túnel, você está vendo a luz lá no final. Você está na travessia, você está mais ou menos no meio do túnel. Tá? Quando chegar lá vai ser maravilhoso, mas a experiência de atravessar esse túnel, isso me arrepia de emoção, cara. Isso me arrepia de emoção. Eu não passo um dia, eu não me lembro de ter passado um único dia da minha vida. Eu tenho 58 anos, completados no dia 19 de março. Eu não me lembro de ter passado um dia da minha vida sem estar ufologicamente envolvido. Desde criança, minha primeira leitura foi aos 7 anos, eram os deuses astronautas. 7 anos, eram os deuses astronautas. Eu nasci em 62 e isso foi 7 anos depois, em 1969, quando o livro, mais ou menos na época que o livro foi lançado. Imagina que hoje eu sou amigo do Daniken. Não é um barato? Você fazer parte disso, você ajudar outras pessoas a entenderem, a compreenderem, a se apaixonarem. Eu recebo tantas, mas tantas mensagens de gente que fala assim: Geva, você que me inspira, a tua equipe que me inspira para pesquisar ufologia. Quantas mensagens de elogio você recebeu ao longo do seu curso? Como eu falei agora há pouco, mais de 1000 mensagens hoje foram trocadas no grupo do curso dele. Porque cada curso que nós temos na Academia Brasileira de Ufologia, o site é academiadeufologia.com.br. Esse ano nós já tivemos, o Hudson vai botar aí o link, a URL, né, o endereço.
Para vocês terem uma ideia, nós já tivemos o curso do Jackson Camargo sobre UFOs na Lua e no Espaço, agora do Wagner, mês que vem nós temos do Paulo Sérgio Batalini, depois da Van Ted, depois do Carlos Machado, depois do Alcides Core, depois do Tony Najati, todos os meses. A Academia Brasileira de Ufologia. E a partir do momento que os cursos são realizados, eles vão para ufotv.com.br. Então, é informação de qualidade que a gente produz e outra, ao menor preço possível. Porque um curso como esse que você deu, em que você passou em pé aqui, das 9 da manhã a quase 1 da tarde, depois das 2 até quase 6 da tarde, custou, para quem assistiu, R$100 em 12 pagamentos de R$8, 8,13. Imagine. Então, oi. Nós temos 440 pessoas ao vivo e há uma pergunta aqui pertinente. Posso Diga. dizer? Quem representaria, é a Fabi Dornelles, quem representaria o nosso planeta se os extraterrestres entrassem conosco em contato em se tratando da exopolítica? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Quem que seria, né? Como o nome da pessoa que fez a pergunta, que eu quero agradecer? Fabi Dornelles. Fabi Dornelles, excelente pergunta. Eu te digo, o contato vai ser com toda a população. O contato vai ser com toda a população. Não vai ser com... Vamos supor que esse contato acontecesse amanhã. Não vai ser com Trump, não vai ser com Putin, não vai ser com Bolsonaro, muito menos com a Dilma ou com o Lula, pelo amor, porque se for com a Dilma, os ETs não vão entender nada. Não vão entender nada. Então, eu acredito que esse contato ele vai acontecer de duas maneiras. De dentro para fora e de fora para dentro. Nós temos aquela visão de que o contato serão as naves chegando por toda a Terra. Pode ser que isso aconteça, mas também nós temos que nos lembrar que o fenômeno UFO é milenar. E assim como ele é milenar, as abduções são milenares. E há uma imensidão de seres híbridos, que são parte humanos, parte alienígenas, mas são como nós. E essas pessoas podem ser despertas a qualquer momento para, de dentro para fora, provocarem o contato, ou uma combinação das duas coisas. Agora, eu tenho certeza que não vai ser com uma nação que eles farão contato, vai ser com um conjunto de nações. Não teria lógica fazer um contato com uma nação só, porque a Terra é um planeta com muitas culturas diferentes, e você não tem como eleger qual é a cultura superior à outra, porque os valores eles mudam de cultura para cultura. Então, se você escolhe uma cultura aqui e a outra que tem outro valor, então isso tem que ser de forma global, coletiva, global, para a humanidade em si. Agora, Fábio, eu falo mais uma coisa para você. É importante nós estarmos preparados. Eu falo para todos vocês. Tem quantas pessoas? Quase 500 pessoas ao vivo assistindo, né, Hudson? Sim, temos aí 450 e tem uma pergunta também para o Carlos. 450 e tem uma outra pergunta. Mas antes, deixa eu completar só um comentário aqui, Carlos. Só comentar. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Como é que você se prepara para o contato? Olha, vocês vão achar até bobo o que eu vou falar, mas é o que eu creio firmemente. Eu me preparo para o contato buscando ser uma pessoa melhor a cada dia. E fazendo com a minha família o mesmo, com os meus vizinhos, no meu bairro, na minha cidade. Porque nós temos que ser pessoas boas para merecer esse contato. Para merecer esse contato. Senão, de que serve? E aí o Odoni conhece bem essa parte também do hermetismo, aquele velho axioma hermético, semelhante atrai o semelhante, né? Então, como é que uma pessoa, por exemplo, ali tem uma princesa, o sujeito quer cativar a princesa, mas o sujeito é plebeu, ele não vai ter acesso a ela. Então, se você quer cativar a princesa, cresce, aparece para ela poder para você chamar a atenção dela. Então, uma das formas da gente também melhorar com esse estudo é a melhoria do caráter interno, que não tem nada a ver com doutrinação, mas a melhoria da pessoa, sendo bom cidadão, boa pessoa, no conjunto, sendo produtivo para o meio, já é uma mostra de uma melhoria. Eu acredito, Odoni, que povos do espaço, que sejam um pouquinho mais sábios do que nós, ou mais velhos na história,
eles não nos veem somente como forma humana, eles nos veem de forma multiplanos. Então, talvez eles percebam nossas energias, nossas formas mentais, nossos corpos energéticos, eles veem a gente numa integridade. Então, isso que o Geva está falando, a melhoria interna, pode ser que nem ninguém daqui note, mas alguém numa visão espiritual nota as camadas de cores e Muito virtudes bem na aura, colocado, Wagner. e aí é que rola algo de melhor nível. Muito bem né? colocado. Eu só aprendi hoje. Gente, eu achava que sabia alguma coisa de ufologia. Hoje eu fiquei sentado ali a maior parte do tempo, né? Ali atrás da bancada do estúdio. Aqui nós estamos na Agência de Comunicação, Sala 88, na região metropolitana de Curitiba. E eu só aprendi com o Wagner e eu te agradeço por mais essa. O Carlos quer dar a opinião dele e antes de você dar a sua opinião, tem um pessoal perguntando aqui se você tem algum grupo de estudo no WhatsApp, que o pessoal quer entrar no teu grupo aí, Carlos, no chat. Nós temos no WhatsApp, não. Nós temos um Facebook, tá? E nosso site do Gaidu, agora que está sendo reformulado, também é um meio da gente manter contato. O pessoal que tiver alguma dúvida e desejar receber as informações sobre os nossos eventos aqui em Porto Alegre, agora estão suspensos em função da pandemia, mas nós temos um marcado com a Vanted no dia 7 de novembro, desde que, até lá, as coisas estejam normalizadas. Do contrário, nós vamos jogar os nossos eventos para 2021, por uma questão, né, de cuidado e cautela que tem que se ter nesse momento. Agora, senhores, conforme nós já tínhamos combinado, nós temos um horário a cumprir. Então, eu gostaria, nestes instantes finais, que você falasse um pouquinho a respeito exatamente do tema proposto e se realmente o que nós discutimos aqui corroborou com essa ideia, né, que partiu do Geva, sobre a nossa aceitação como povo brasileiro em relação ao contato. Eu só quero aproveitar rapidamente, eu concordo com o que o Geva falou, o Wagner também reforçou a ideia de que um contato ele não vai acontecer com uma personalidade que represente a nossa raça, de forma alguma, porque nós não temos uma personalidade hoje que possa representar. O que vai acontecer quando nós estivermos preparados, quando nós tivermos um comportamento maduro e compatível com a energia e a frequência vibratória de uma consciência mais avançada, ele vai acontecer com o planeta como um todo. Tem que ser. Não pode ser de outra maneira. Tem que ser com o planeta inteiro. E outra, nós temos que merecer. Pode ser básico o que eu estou falando, mas nós temos que ser interessantes. Eu me pergunto, nós somos, como espécie, interessantes? Nós nos perguntamos, por que eles não fazem contato? Será que eles acham a gente interessante o suficiente para fazer contato? Se nós ainda nos matamos, de 8 bilhões de seres humanos, pelo menos 1 bilhão está em guerra e outro bilhão está passando fome. Ainda é um povo bélico. Desta forma, como é que nós vamos participar de uma comunidade maior? Não temos condições ainda. Por isso é que eu digo, temos que melhorar internamente e não só, nós temos que melhorar as pessoas que estão ao nosso redor. Um dia nós atingimos a massa crítica. Essa massa crítica em que a maioria da população será boa. E sendo boa, nós teremos uma chance de contato. E para acrescentar, Aldoni, da mesma forma que um irmão mais velho, vendo a inércia do irmão caçula, ele produz algo para ajudar o despertar do irmão caçula, a melhoria é de dentro para fora, isso é básico. Agora, eu acredito que presença confirmada de presença extraterrestre para a humanidade daria um impacto psicológico na humanidade que poderia dar o start para essa parte interna acelerar esse processo. Por quê? Governantes do mundo inteiro, tá, percebendo que são avistados de fora, e a humanidade percebendo que é vista
Como é que a gente se sentiria percebendo que tem observadores de fora vendo nossas guerras, nossa miséria, nossa violência? A vergonha coletiva, ela seria muito grande, porque nós agora estamos sabendo que tem gente olhando. Então, este impacto psicológico pode causar uma aceleração desse processo interno, que ele é evolutivo da humanidade, mas talvez irmãos mais velhos possam dar uma forcinha, dando um impacto para nós, os irmãos menores, darmos esse start. Porque, às vezes, sozinho, a gente não está conseguindo, está rateando. Então, de repente, a possibilidade de uma certeza dessa, nem que seja para pegar no tranco. Então, eu acho que, em parte, a presença de fora, ela deve evitar interferir no nosso livre-arbítrio enquanto aprendizes aqui humanos. Mas deve chegar um ponto que o irmão mais velho possa dar uma forcinha para o irmão mais novo, nesse start, antes que o irmão mais novo quebre a escola completamente. Então, esse processo ele é duplo. Ele é interno de evolução da humanidade e ele é externo do apoio para a humanidade evoluir. Exatamente. Odônio, parece que tem uma pergunta eu gostaria para de ouvir você. Vocês agora, no encerramento, uma palavra final de vocês a respeito de toda essa iniciativa que nós tivemos da Semana Ufológica, da 9ª Semana Ufológica, para que pudéssemos ter uma série de eventos programados dia após dia, culminando com esse final de semana maravilhoso com a participação de vocês. Wagner, pode começar, por favor. Olha, o que eu tenho para falar para todo mundo que é interessado em ufologia, estuda isso de forma séria, tá? De forma profunda, evite qualquer abordagem leviana, filtra tudo que vê, tudo que lê, tudo que assiste, usando bom senso, para criar em cima desse mistério algum despertar do melhor nível da própria consciência. Que isso é muito sério, não é uma brincadeira mística ou ufológica, isso envolve o despertar da própria consciência e, melhor, envolve a evolução de nós todos, não só como humanidade, mas individualmente também. Então, observa nesse tipo de fenômeno, os mistérios que suscita, o espaço, a imensidão, tudo isso tem que suscitar em nós abertura de horizontes para a melhoria da nossa própria consciência. Se não for para ser feliz, o que adianta estudar tudo isso, Adoni? E encarar, eu faço dele, as palavras dele, as minhas. E, além de tudo, encarar isso com bom humor. Bom humor. Tá? Porque é essencial. A gente tem que se perguntar, tem banheiro no disco voador? Tem serviço de bordo? Esses dias eu fiz uma brincadeira. Aí agora eu estava vendo que eu recebi uma mensagem da Associação dos Gordos Unidos, porque eu brinquei, Wagner, você não vai ser abduzido, porque você é gordinho, e gordo não é abduzido. Mas por que não? Porque gordo não passa na porta da nave. E se passar na porta da nave e conseguir ser abduzido, o gordo vai querer comer, vai se lambuzar, vai dar trabalho, vai querer folgado, vai querer sentar na frente de uma televisão cósmica, pegar o controle remoto na mão. E eu falei com o Geba que se de pipoca. Se ele entrar também junto comigo, aí a nave cai, é muito peso. Tem que ter o bom humor. A ufologia não precisa ser uma coisa sisuda. Tem, como na vida, tudo tem os seus lados. Então tem que ter bom humor com tudo, além, evidentemente, da seriedade no momento de ser sério. Característica do povo brasileiro. Por isso, de uma aceitação mais tranquila, de um contato que talvez ainda venha a acontecer meados deste século ainda. Torcemos para que isso possa acontecer, desde que nós tenhamos merecimento e estejamos preparados, com certeza. O Gaidu agradece a participação de vocês. Vocês enriqueceram a 9ª Semana Ufológica. Foi excelente o nosso bate-papo aqui. E, com certeza, é só o primeiro encontro de muitos outros que nós teremos. Muito obrigado a vocês. Nós temos 1 minuto ainda. Nós vamos acabar, então? O pessoal quer saber o Facebook dele, né? O pessoal quer seu Facebook, Adoni. O Adoni não tem Facebook. Mas o Gaidu tem. É Gaidu, Gaidu. Coloca lá que aparece. Dá 1 minuto para eu falar uma historinha. Um dia eu levei uma plateia nos Estados Unidos a gargalhadas, eles quase se mataram de rir quando eu contei uma história. O índio fez um círculo no chão e falou, isso é o que o índio conhece. Aí o homem branco fez um círculo maior em torno do círculo do índio e falou, isso é que o homem branco conhece.
arrogante. Aí o índio fez um círculo maior em torno dele e falou, isso é o que nem o índio e nem o homem branco conhecem. Ah, Matou? Um grande abraço para vocês aí no Sul. Um abraço. Muito sucesso no resto da semana ufológica e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aí. Você, Deia e todo o pessoal querido e amado do Gaidu. Um abração aí, saudade de vocês, viu, Adônio? Um abração. beijo no coração de vocês e um abraço a todos, com muito carinho a todos que nos acompanharam neste bate-papo. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Até mais. Até mais. Sensacional. Foi muito bom. Tem muitas perguntas, centenas de perguntas. Não dá para responder. Não dá para responder. Uma outra oportunidade. Mas nós estamos no ar ainda? Sim, ao vivo. Gente, eu vou tentar, e o Wagner também vai tentar responder as perguntas. Eu tenho lido algumas aí e me palpita querer responder, mas aí a gente fica aqui a noite inteira. E o estúdio agora vai ser ocupado por um outro trabalho, então a gente tem que encerrar a live agora. Mas eu encontro vocês na quarta-feira, às 8 da noite, nesse mesmo canal, tá? youtube.com/AJGevaer, no programa Ufologia Sem Fronteiras. O meu programa já deu mais de 150 mil visualizações em 15 edições, tá? Muito mais, bateu 200 mil. Então tá uma coisa muito legal. As pessoas estão gostando muito do conteúdo. Eu estou tendo entrevistados como o Geraldo Lemos, como o Tony Najar, como o Wagner aqui, como o Cláudio Brasil, todos os outros. E a próxima entrevistada agora, na quarta-feira, é a Van Ted. A Van Ted, que é a maior conhecedora do assunto Anunnaki e Nibiru. Ela vai falar qual é a verdade e o que é misticismo e invenção nessa história de Anunnaki e Nibiru. A gente se encontra lá, tá ok? Um grande abraço a vocês e tenham um bom resto de dia e um bom final de semana. Até mais, pessoal.